Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Trígono Cast, hoje com o Guilherme, membro aí do nosso time de gestão. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Fred. A gente está aí comentando os resultados de fevereiro, né? O mercado ainda marrento, né? Foi um mês em que houve muito ruído fiscal ainda aqui no Brasil, né? A situação de vai ter superávit, vai ter déficit, como é que vai ser? Isso é uma questão que afeta muito aí a curva longa de juros, por mais que o Banco Central esteja aí reduzindo a Selic em 50 bips a cada reunião, a curva longa ainda teima a cair, e essa é justamente a curva longa que vai trazer fluxo para a Bolsa. Então é muito relevante que a gente mostre esse slide para vocês. A gente sempre fala, né, que o índice Small Caps ele é mais cíclico que o Bovespa, ele tende a ser mais alavancado no sentido de mais elástico à queda de juros, né? Só que a gente não começou a ver esse retorno ainda, porque o mercado ainda não vê credibilidade fiscal para cair taxa de juros no longo prazo, e aquela famosa NTNB 2000 e lá vai pedrada, ela continua sendo atraente e o cara não migra, né? A gente começa a ver institucional querendo conversar com gestora de renda variável, mas ainda muito incipiente o movimento. Então isso foi um pouco de Brasil, né, Guilherme? Quer comentar um pouco aí da sua percepção de Brasil? Apesar da casa não ser uma casa macro, a gente gosta de falar um pouquinho assim, do Brasil em fevereiro. Não, perfeito, Fred. Boa introdução. Acho que é bem nessa linha mesmo. Acho que o mercado ficou muito na dúvida, né? Não comprou muito o déficit zerado, né? O que o governo falou que ia entregar um 0 a 0 ali, agora o mercado já está precificando 0,5%. Alguns mais pessimistas, alguns mais otimistas, mas de fato isso ainda não está se refletindo na economia real, né? A gente teve no último dia de janeiro uma redução de 0,5% na taxa Selic, e eles contrataram para a próxima reunião agora em março mais 0,5%. Então, o que a gente mostra nesse gráfico, né, que historicamente, né, não adianta, por mais que você tenha narrativas, né, é uma correlação perfeita. Em períodos de queda de juros, você tem uma valorização do Small e do Bovespa, e é o que a gente espera que aconteça. E o Small tem esse beta, né, em cima do Ibovespa, né? Então, se o Ibovespa sobe um pouquinho, o Small ainda sobe mais que ele no relativo. Então, acho que a gente tem essa visão, né, essa perspectiva aqui na casa também. Acho que o governo está mostrando alguns esforços, né, para pegar essa confiança do mercado. Então, a expectativa é que nos próximos trimestres comece a refletir na curva longa e a gente possa usufruir disso na Bolsa e nos papéis investidos. A gente viu também em novembro, né, o começo o aquecimento aí da corrida eleitoral americana, né? Isso o Donald Trump se cada vez mais perto da sua candidatura, né, sendo confirmado nas primárias aí do Partido Republicano, né? E as bolsas americanas, Nasdaq batendo nas máximas com Nvidia e outras gigantes aí de tecnologia. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer, né? Mas o mais importante aqui que a gente sempre fala, Trígono é uma casa, uma gestora que mexe em empresas. A gente tem cabeça de dono. Então a gente está querendo ver o quê? As empresas. O que importa, isso que a gente está falando de juro é um vento a favor, que pode vir um vento a favor, né? Um movimento a favor. A gente não depende disso. Não depende disso, porque a gente olha aqui de novo, a gente gosta de falar isso muito, né? E a gente olha como cresceu o lucro líquido das nossas principais posições aí ao longo dos anos, né? E se você pensa que, se você coloca a média de crescimento nos últimos 5 anos, o lucro cresceu em média 24% ao ano, nos últimos 5 anos, né? Uma subida de 232%. Então, se você, na verdade, vê as empresas melhorando o fundamento, 2024 a gente sabe que vai ser melhor que 2023, até a empresa nossa que não publicou um resultado bom em 2023, né? Por exemplo, a Ferbasa não teve um 2023 muito bom, né? Pior que 2022. Por conta disso o papel sofreu. Só que a gente nunca pensa num ano só. O Werner não, né, ensina para todo mundo, e vocês também não ficam olhando trimestre a trimestre. A gente sabia disso, mas o papel, na nossa visão, 2024 vai mostrar um resultado bastante robusto, que justifica a manutenção na carteira. Então, se você tem um fundo que não performa e ao mesmo tempo você tem os papéis performando, o que acontece? Né? O preço, que é a cota do fundo dividido pelo lucro das empresas, olhando para trás, ele vai caindo, né? Então, você vê hoje que se você olhar um exemplo do nosso principal fundo, que é o Flagship, e olhar que ele bateu o pico em 22 vezes, né? Depois foi lá para 16, foi caindo, está em 8. Né? A mola está comprimida, né? A mola está comprimida, e a gente fala de 8 olhando o lucro para trás. Se você pegar o preço do fundo hoje e dividir pelo lucro que a gente está projetando, esse número vai para mais de 6, né? Vai para baixo de 6. Então, muito importante
a gente falar isso sempre para o nosso investidor, que a gente gosta muito dessa transparência, né? Vocês fazem bastante lives, explicam as teses de que esse valor ele vai ser precificado em algum momento, né? A gente precisa ter um mercado um pouco mais otimista, com a curva de longa de juros caindo, como a gente falou no começo, ao mesmo tempo que a gente precisa esperar a publicação de resultado das empresas, agora no primeiro tri, o mercado começar a entender o que a gente está vendo, e aí a estilingada pode ser muito forte. Então, é um bom momento para investir aqui. Pessoal que está reclamando, que faz um tempo que o fundo está no reme-reme, é um péssimo momento para fazer qualquer movimento de resgate. Então, assim, tem que entender as teses de investimento, está tudo lá no nosso site, nas resenhas, nas lives, só a pessoa se dá o trabalho, investir esse tempo de estudar, entender o que a gente está dizendo, o fundo está bem barato, né? Então, assim, vamos comentar então agora, Guilherme. No mês de fevereiro, nas principais posições, né? Júlio Simões subiu 9, a Suzano subiu 9, a Chu subiu 8, e as 3 piores posições foi a Ferbasa, a WLM e a Irani. Queria que você comentasse desses 6 movimentos aí. Não, perfeito. Acho que é justamente isso, Fred. Acho que nesses momentos é um pouco contra-intuitivo, mas é a melhor hora de se investir, né, de aportar nos fundos, né? Essa é a hora de comprar empresas baratas, né, na hora que o mercado está com um certo receio. Então, comentando um pouquinho, né, das nossas empresas, a JSL no mês de fevereiro não teve nenhum fato novo, mas dito isso, a empresa está num momento muito bom, está com boas perspectivas, ela vai divulgar o 4º trimestre agora em março, né, é uma empresa que superou as expectativas do mercado durante o ano e ela segue nessa mesma toada para 2024. Tem um crescimento contratado muito forte, ela está, ao contrário de muitas empresas de crescimento, ela está conseguindo crescer e ganhar margem, as duas coisas. Então, acho que o mercado está começando a perceber esse valor na JSL, aí isso se refletiu no mês de fevereiro e a gente espera que essa dinâmica continue também nos próximos trimestres, próximos meses. A Suzano também foi um destaque positivo, né? E aqui é uma empresa blue chip, muito bem coberta, mas eu acho que principalmente o mercado de celulose surpreendeu a expectativa do mercado, os preços ficaram muito mais firmes, muito mais estáveis do que era esperado. E ela está na iminência de inaugurar o Projeto Cerrado, que é o maior CAPEX que ela já fez na história. Vai ser inaugurado esse ano. E o mercado parece que deixou ela meio esquecida. Agora estão começando inclusive o setor de papel e celulose foi um dos que mais contribuíram para o Ibovespa nesse mês. Então a gente está vendo uma dinâmica muito positiva também. Estamos posicionados em Suzano. E a Schultz, né, o setor de bens de capitais foi bem esse mês também. Ela publicou o resultado no final de fevereiro. É um resultado ainda impactado, a transição do Euro 5 para o Euro 6, mas o próprio mercado reagiu bem ao resultado, né? Então, a perspectiva da Schultz para esse ano é muito forte, porque é uma empresa que tem forte exposição a caminhões, veículos pesados, e se a gente pega alguns órgãos, né, a Anfávia, a própria Fenabrave, a gente vê as projeções muito otimistas para esse tipo de veículo. Então, a Schultz é uma que a gente tem convicção que vai surfar um bom ano de 2024. Do lado negativo, a gente tem a Ferbasa. Eu acho que o mês de fevereiro foi um mês ruim para commodities metálicas em gerais. Então, a Ferbasa está fazendo um dever de casa. Muito ruído na China, né? Muito ruído de China, um pouco de incerteza sobre o crescimento, né? Para onde que vai a China, o mercado imobiliário chinês está em xeque. Mas a grande questão é que a Ferbasa não consegue controlar a commodity, mas ela consegue olhar para dentro de casa e ficar mais eficiente, melhorar os custos, que é o que ela está fazendo. Então, por exemplo, em 2024, ela não vai ter mais a parada no horário de ponta, ela vai ter menos problemas com biorredutores, né? Isso foi uma questão que atingiu muito o 3º e 4º trimestre. 2024 já vai ser bem melhor. Você tem o complexo de Cajuína, de fonte renovável, que está entrando em operação agora em 2024. Então, o que a empresa pode fazer, né? Ela não consegue controlar o preço das ligas, mas o controle de custos ela está fazendo o dever de casa. É grande eficiente, né? E eu sempre escuto, né? Vocês falam que Ferbasa é uma tese de evento. Tem alguma coisa que pode acontecer esse ano de 2024 e que realmente vai beneficiar bastante a Ferbasa. Eu lembro da história da Tupi, né? Eu acho que foi... Ela comprou a MWM em 2021, se for a memória. Eu lembro que eu escutava nos comitês de que Tupi tinha um possível evento, né? Então, acho que não sei o que vem pela Ferbasa, a gente não tem ideia.
trabalhamos com informação pública, mas assim, conhecendo muito a empresa, ela está se mexendo para alguma direção. Sim. E a empresa que, mesmo nesse momento ruim do ciclo, ela tem 1 bi de caixa líquido. Então você vê que ela tem potencial para investir, seja aumento de capacidade, seja verticalização. Então ela tem as ferramentas para investir em si mesma, né? Gerar valor para o acionista. Então é isso que a gente espera que aconteça ao longo do ano. A WLM ela foi um destaque negativo, mas não tem muito o que se dizer dela, não teve nenhuma notícia relevante. É um papel muito ilíquido, né? Inclusive, a gente tem um pedaço muito pequenininho nos fundos, né? Porque o nosso controle de liquidez ele é muito rígido, não permite uma exposição maior, então é uma situação muito pequenininha, mas ela é um papel ilíquido, né? Pouco líquido, e ela fica realmente à mercê do... E mesmo assim, acho que a gente não concorda muito, porque ela vai ter um bom ano, porque a WLM, para quem não conhece, é uma empresa que vende caminhões Scania, né? Ela é uma grande dealer de caminhões no Brasil e está vindo muito forte também em 2024. Então, ela foi um destaque negativo em fevereiro, mas a gente tem uma perspectiva boa para ela também, apesar da exposição de fato ser pequena nos fundos da Trígono. E a gente teve a Irani, com um destaque negativo, ela reportou os resultados, não foram bem recebidos pelo mercado, mas a gente acho que não foram bem reportados também, né? Isso. Se a empresa focasse o olho do investidor onde deveria ter focado, não simplesmente publicado um lucro, parece que foi 90% abaixo, por conta de um fato não recorrente, deixar isso claro, o mercado teria entendido, mas eu acho que não houve aí cuidado na hora de você realmente publicar o resultado. A gente teve 2 fatos, né, na Irani, a gente teve um impairment de um terreno e teve também uma variação do ativo biológico impactando negativamente o lucro líquido. Eu acho que isso gerou um pouco de confusão na divulgação do resultado, mas, de novo, a parte recorrente, a gente segue otimista, né? Esse ano a gente deve ter uma recuperação do setor de alimentos, de exportação, e é um setor que a Irani é muito exposta. Então, a gente vê até como uma oportunidade. A Irani é um dos papéis mais elásticos à taxa de juros que a gente tem na carteira, porque não é uma empresa de celulose, é uma empresa de consumo. Ela vende embalagem para consumo. Então, o consumo ele é muito alavancado, o consumo ele é muito cíclico, né? Então, quando você tem um uptake no consumo, vai pegar a Irani na veia. Vamos lá para os fundos, né? O Trígono Flagship 60 teve um fevereiro marginalmente positivo, subiu 0,8 contra meio do Small, 0,3, né? E aí chama atenção, na janela de 12 meses, a gente está 16% atrás do índice Small, mas ainda em 24 já 20 acima, 36, 63 acima, então assim, mostra que o fundo está barato. Em algum momento esse negócio vai voltar aí para a média de alfa que a gente vem gerando, né? Se a gente for olhar um pouco, foi um mês praticamente empatado, marginalmente positivo tanto para o fundo como para o índice, né? Basicamente, Chus, que você já comentou, que não tem no índice, a gente tem, né? Contribuiu positivamente. A Ferbasa, que você também já comentou, né? E agora o Delphos. O Delphos foi um fundo que teve menos 0,9 de rentabilidade no mês contra 0,9 de rentabilidade no mês. Então você vê 12 meses perdendo quase 20% do DIV, né? Em 24 meses já perdendo 6 também, em 36 ganhando 26, em 48 já quase 70. De novo, fundo barato, né? As posições elas vão reagir para voltar aí na média desse alfa, normal. Então a gente vê aí uma diferença aí, por exemplo, Kepler é um papel, né, que tá no fundo, que não tem no índice de dividendo, né? E ele contribuiu aí positivamente um pouco para esse alfa. Quer comentar um pouco de Kepler? Sim, acho que é interessante comentar, né? Ela reportou recentemente os resultados, até convidar também quem está assistindo essa live. A gente fez uma live com a Kepler, com o CEO, o Piero, então foi ontem, então está no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir acho que está muito interessante, passando bastante sobre a tese, e reportou um 4º trimestre que ficou acima das expectativas do mercado, e a perspectiva é boa para 2024. Ela fez vendas muito fortes no meio do ano passado, só que a venda dela demora alguns meses para ser faturada. Então, claro, agora no primeiro semestre... É um estaleiro, né? Em vez de fazer navio, faz silo. Exato. Tira o pedido e demora para entregar. Tira o pedido e demora para entregar. Então, agora a gente vai começar a ver essa implantação. Então, uma perspectiva boa também para a Kepler nesse ano. Vamos lá. Irani, você já comentou, né? Impactou negativamente o Delphos, né? Vamos falar do Verbier. Verbier aí teve uma rentabilidade de 1,2 positivo contra um do índice Bovespa, né? Ele está perdendo quase 18% para o índice Bovespa em 12 meses, praticamente, tecnicamente empatado em 24 meses, e aí nas janelas maiores ele abre uma diferença muito grande também, fundo que está barato, né? Bom momento para entrada, esse excedente a gente vai recuperar, tende a recuperar, né? E a gente vê aqui, como você comentou, a Suzano contribuiu bastante para o resultado do Verbier no mês,
e Itaú, né? O Itaú contribuiu negativamente, porque o que acontece? Itaú teve uma rentabilidade de 7%, apresentou um resultado forte, né? Bradesco não apresentou um resultado bom, caiu. Itaú apresentou um resultado bom, subiu. A gente não tem Itaú na carteira e portanto, reduziu aí nosso excedente em relação ao índice Bovespa. O nosso Trígono Icatu 100 Prev teve uma rentabilidade de 0,2 contra 1 do Bovespa, então perdeu 0,8. De novo, até a janela de 12 meses perdendo do índice Bovespa, 24 meses tecnicamente empatado, 36, quase 34 de diferença, e desde que abriu o fundo, quase 60 de diferença. E Previdência, cara, é o seguinte, um dia desses começaram a me perguntar um pouco como é que deve vender um fundo de Previdência, né? E falaram assim, não, porque cliente moderado pensa assim, agressivo pensa de outro jeito. Eu falei, é irrelevante o banker, o officer, o cliente perguntar se o cara, qual é o perfil do cara. Essa não é a pergunta. A pergunta é, quando você vai precisar do dinheiro? Qual o seu horizonte de investimento? Ou eu vou aplicar agora, mas daqui a um ano eu vou casar. Então não é para colocar em fundo de ações. Sim. Porque consistentemente, a gente fez até uma análise. Se você for olhar os últimos 10 anos, por exemplo, a ação do Banco do Brasil subiu na média 20% ao ano. O juro subiu 10% ao ano. Agora imagine uma previdência de 10 anos gerando um juro composto de 20 ao ano ou de 10 ao ano. Aí você imagina essa mesma previdência com horizonte de 20 anos. A diferença é enorme. O cara se aposenta rico ou se aposenta pobre. Então, assim, principalmente na previdência, o que mais importa é o seu horizonte. E quando a gente coloca no horizonte mais longo, a gente dá um banho aí no índice Bovespa. Então precisa ter paciência também. Um bom momento para investimento aí no nosso Trígono Icatu 100. Aliás, temos vários fundos de previdência. Temos 2 com a Brasilprev, tem um com a Zurich, temos com o BTG e tem com o Icatu. Tem versão 100% ações para público qualificado e 70% ações e 30% crédito para investidor geral. Então é só procurar no nosso site e os devidos aí parceiros que podem, né, investir diretamente nesses fundos. E a aplicação também é fácil porque tem a portabilidade, né, que não se paga imposto. Então, assim, o Trígono aqui tem o Júlio Simões, né, que ajudou muito na rentabilidade do mês. Se quiser comentar um pouco sobre o Júlio Simões, acho que já comentou também no começo. Eu já comentei, né? Mas é uma Sim. empresa que a gente continua bastante otimista, né? Faz parte do Grupo Simpar e está crescendo, está ganhando margem. E 2023 foi bom e 2024 vai ser melhor ainda. Então a gente está otimista. Vamos lá. Então, para terminar aqui, lembrando vocês a enormidade de informativos que a gente tem, né? É só acessar nosso site. E eu queria pedir aí ajuda de vocês, feedback de vocês, né? Para como a gente pode melhorar esse conteúdo para vocês, ideias de novos conteúdos que a gente possa ter, né? Mandar para vocês. Esse Trígono Cast de Resultados, o que mais a gente poderia fazer? Só mandar um e-mail para rbastos@trigonocapital.com e ele vai, o nosso diretor de marketing, Romilson, vai endereçar isso comigo e a gente vai realmente cada vez melhorar mais o nosso conteúdo para vocês. Então, muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Fred. E vamos ter um bom mês aí pela frente.